Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã e todas as pessoas que realmente apreciam a boa palavra de Deus. A palavra de Deus é boa e toda ela é apta para ensinar, para corrigir, para alinhar nossa vida, para nos estruturar e para nos trazer principalmente o alimento que nos fortifica, que nos leva a uma caminhada segura. E hoje eu quero compartilhar convosco, aqui no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, no capítulo, no capítulo 19 de Mateus, livro de São Mateus, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, verso 13, que fala que Jesus abençoa as crianças. Aqui ele diz: então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam as mães. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Jesus, ele estava descansando. Em outra versão ele explica mais, os outros evangelhos trazem um pouco, um ângulo diferente dessa visão, sobre como foi o momento. Jesus estava descansando debaixo de uma árvore e certamente depois de um longo dia de cansaço, de muitas coisas que Jesus fez, além da caminhada, porque não tinha carro. Jesus não tinha um animal especial para ele andar. A única vez que cita que Jesus andou num animal foi no jumentinho, quando ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal de Jerusalém. Mas Jesus não se aproveitou de nenhum conforto que pessoas da elite ou da elite da época tinham. Pelo menos um camelo, né, com ar-condicionado, pelo menos um camelo tinha para andar, ou qualquer outro animal que fosse usado pela elite. Mas Jesus sempre andou a pé, até porque ele tinha um contato mais direto com as pessoas. Ele era tão igual a todo mundo que se confundia o tempo todo com um cidadão qualquer. Tanto que não conseguiram, quando Jesus se camuflava para sair do meio da multidão, muitas pessoas pensam que ele sempre usava o artifício do poder dele para se ocultar. Isso aconteceu algumas vezes, sim, mas Jesus saía do meio da multidão sem ninguém perceber, também por sua forma igualitária, sua forma igualzinho de ser como os outros. As suas vestes não eram vestes especiais, ele não se preparava para um discurso, ele sempre expunha as suas palavras com naturalidade, mas ao mesmo tempo com profundidade. Sobre isso nós falamos essa semana, sobre a revelação que estava sobre Jesus. Jesus estava se preparando, ele sabia qual era a sua missão. Ele veio para um propósito de reconciliar o homem com Deus. Mas mesmo antes de ter recebido o poder para curar, para expulsar demônios, para falar com autoridade sobre os mistérios do céu, mesmo antes disso, ele tinha já a revelação. Ele sabia qual era o propósito que ele tinha e qual era a sua missão. E isso é uma coisa muito importante entendermos. Qual é a nossa missão? Nesse momento, a minha missão é anunciar a você que existe um caminho verdadeiro a seguir. E hoje nós vamos refletir sobre o estado emocional e o caráter de uma criança. Então Jesus, quando ele aponta a necessidade do ser humano a adquirir o jeito de uma criança, a pureza de uma criança, ele usou essa metáfora para nos mostrar qual é o sentido de ser criança. A criança, você nunca viu uma criança preocupada com o futuro. Você nunca viu uma criança sofrer de preocupação. Olha, não sei o que eu vou fazer. Ou planejar o futuro. A criança não pensa nisso. A criança confia na providência vinda dos pais e ela acredita na vida. Primeiro ponto do ser humano se relacionar com Deus, ele precisa acreditar na vida. E a criança acredita na vida. Então, quando Jesus abençoa as crianças, esse gesto de orar pelas crianças, de aproximar-se das crianças, além do amor e do respeito por esse ser tão pequeno, indefeso,
também demonstra às mães o quanto era importante que elas levassem e conduzissem as crianças até Jesus, porque elas também dependem disso, que elas, por livre iniciativa, elas não poderiam ir até Jesus, mas as mães trouxeram essas crianças para que Jesus as abençoasse. Olha, esse é o ponto que eu quero começar nossa relação de conversa sobre a palavra de Deus hoje. A criança, ela é o símbolo de pureza, ela é o símbolo da perfeição do caráter, porque quando a criança vem ao mundo, ela vem perfeita, ela vem com todos os dotes divinos perfeitos nela. Com o passar do tempo, o convívio vai afetando aquela criança, ela vai crescendo como Jesus foi instruído e foi recebendo o exemplo de José e de Maria, e eles eram seguidores, eles eram cristãos verdadeiros, eles não eram cristãos, eles eram filhos de Deus verdadeiros. Isso é uma coisa muito diferente hoje, que eu digo assim, a Bíblia não fala que nós temos que nos tornar cristãos. Não, a Bíblia fala que nós temos que nos tornar filhos de Deus, porque pelo poder, pela nossa crença em Deus, nós temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, quem crê no seu Filho, quem crê em seu Filho, Jesus Cristo, tem o poder de se tornar filhos de Deus. Então não é porque a pessoa se filia a uma determinada instituição religiosa, ou ela entra para uma igreja, que ela se torna filho de Deus, é necessário nascer de novo. Então eu recorro ao momento em que um doutor da lei chega a Jesus e diz: mestre, como eu tenho que fazer, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Então Jesus o indaga, disse: tu sendo mestre em Israel, não sabes o que fazer para dar a vida eterna? Conheces os mandamentos? Ele começou a expor todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, toda a sua crença. Jesus disse: não te falta muito. Mas agora ele joga um balde de água fria e diz: agora você tem só uma coisa que tem que fazer. Tem que fazer morrer essa velha criatura e nascer de novo. E aí Nicodemos diz: mas como é possível que alguém da minha idade, eu sendo velho, possa tornar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Ele não compreendia o que Jesus estava dizendo. Não, ele disse: você tem que nascer da água e do Espírito. A água da vida é a palavra. Isso aqui também é pão vivo, é pão, é água. E disso que vem o poder do Espírito. Aqui disso vem o nascimento do ser humano. O ser humano nasce a partir do momento que ele consegue acreditar na palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, a palavra própria, ela desperta a fé no coração do ser humano. Você pode hoje achar que isso aqui é um livro preto, estranho, que não tem importância. 40 anos eu carrego, mais de 40 anos, porque mesmo com 12 anos de idade, quando eu tive acesso à primeira Bíblia, a partir de então, eu não larguei mais ela. E não me tornei um fanático religioso. Pelo contrário, eu desassocio o fanatismo de Deus. Porque o fanatismo religioso é a cegueira doutrinária, cabresto humano e não a fé em Deus. Porque a fé em Deus, ela faz o ser humano acertar, ele faz o ser humano abrir o entendimento, ele não fica ignorante, ele cada dia fica mais sábio, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e aplicamos ela à nossa vida, aí é possível o novo nascimento, aí é possível nós nos tornarmos tal qual uma criança. Por quê? Jesus disse: aquele que não se tornar tal qual uma criança não pode ver o reino dos céus. Por que isso? Porque a criança tem a pureza, e se nós não alcançarmos o nível de pureza de uma criança, não veremos a Deus. Até que ponto eu posso ser igual a uma criança? Quando eu não vou ressentir, quando eu sei perdoar, quando eu sei tolerar, quando eu sei reconhecer que eu sou um ser humano que dependo de Deus. Porque quando eu associo a minha fé a uma verdadeira caminhada, a um verdadeiro filho de Deus, eu passo a contar com a soberania, com o amor dele, com a segurança dele, e com essa companhia eu me sinto seguro. Por isso que Davi fala assim: ele é o meu refúgio, ele é a minha rocha, ele é a minha cidadela,
Ele é o meu baluarte, Ele é a minha bandeira, Ele é meu tudo, é meu pastor e nada me faltará. Então, Davi consegue nos trazer no livro de Salmos muitas coisas que nos impulsionam, que nos dão garantias, que existe uma forma de ter uma vida diferente desse mundo, onde é tudo controverso, onde existe tanta perturbação, tanta politicagem, tanta mentira, tantas pessoas puxando tudo para si. O que acontece quando o ser humano é transformado tal qual uma criança? Ele passa a ter um conhecimento e passa a ter um comportamento de coletividade, não de egoísmo, de egocentrismo. Ele passa a despertar nele a forma de comunhão, como conviver, como viver uma vida de fé, como viver uma vida que vai em frente. Então, hoje é muito importante que todas as pessoas parem, pensem, olha, Deus é capaz de modificar a vida de um homem que está totalmente destruído pelo ambiente que ele viveu. Você pode dizer, eu fui abandonado, os meus pais não me quiseram. Vocês podem dizer que você está vivendo um caos nesse momento, mas tudo tem uma forma de recomeço. E como é bom saber que é possível nós nos tornarmos tal qual uma criança. Porque quando oramos a oração do Pai Nosso, eu sempre procuro compartilhar isso com as pessoas. Senhor, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Então, se eu quiser que Deus faça algo em minha vida, eu tenho que agir. As minhas ações têm que compreender, ela tem que ser concernente à oração que eu faço. Não adianta orar bonito e na hora de viver a fé, a gente tem uma vida de miserabilidade, uma vida que não compreende aquilo que nós declaramos com a nossa boca. Então, por isso que todas as vezes que a gente corre atrás, procura pagar as dívidas, procura ser certo com as pessoas, procura ser honesto com todo mundo, é nessa hora que a gente se torna igual a criança. Não é aquele cara que vira as costas para um, vira as costas para outro, não. Porque a criança, a primeira coisa que ela faz é a atenção. Ela pede a atenção das pessoas e ela chama a atenção. Então também é um outro comportamento que é muito importante. Que hoje nós possamos realmente refletir o que é ser tal qual uma criança. Você já viu uma criança ameaçando outra de morte? Você já viu uma criança tentando se dar bem, fazendo um negócio com alguém? Não. Você já viu uma criança dizendo, vou comprar um carro novo, se exibir com um carro novo? O máximo que acontece é a criança ficar cuidando do seu brinquedinho, mas nem isso não tem uma conotação de maldade. É só para proteção daquilo que ela tem. Então vou dizer para todos, e muitas vezes os pais é que imprimem nos filhos um comportamento errado. Por isso os pais têm que sempre dizer, criança, divida. A criancinha tem que ser, mesmo sendo filho único, ela tem que aprender a dividir. Nós só temos uma filha, mas ela aprendeu que quando vinham as outras crianças, ela tinha que colocar os seus brinquedos à disposição, os quais ela colocava à disposição. E ela sempre conseguiu brincar com outras crianças. Mesmo depois de grande, ela ainda brincava com as crianças quando vinham aqui na nossa casa. Então, isso é ser criança. Que essa criança em nós, cada um de nós, possa despertar no amor, na compreensão, na ausência da mágoa, do ressentimento. A criança pode levar uma repreensão da mãe e do pai. Minutinhos depois ela vem, abraça e beija. Aquela mesma mão que deu uma palmada. E embora aqui as pessoas falem, a palmada não é certa, não se pode, a lei da palmada está aí contra os pais. Mas a Bíblia ensina que o pai que não corrige o seu filho, ele odeia o seu filho. Então, olha só, os pais que não amam seus filhos não corrigem os seus filhos, mas os pais que amam corrigem, porque nós somos corrigidos por Deus quando erramos, porque Ele não quer que nós nos percamos, antes que sejamos salvos. Então, que o amor de Deus possa fluir em tua vida. Vamos orar juntos, pedir a Deus que nos torne tal qual uma criança. Querido Deus e bondoso Pai, eu te agradeço por tua palavra. Eu espero que o Senhor visite nesse momento o coração e a mente dessa pessoa que vai ouvir e compartilhar essa palavra. Cada um de nós possa se tornar um instrumento nas tuas mãos e que tudo aquilo que não te agrada seja tirado de nós e que nós possamos viver uma vida de fé, uma vida abundante na tua presença. Que a tua palavra encontre espaço não somente nos nossos lábios, mas encontre espaço na execução dela. Que nós possamos executá-la para sermos sábios conforme o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha.
Que possamos ser comparados a alguém que tem sabedoria, alguém que tem força para levar adiante mais do que uma simples mensagem, mas que tem a força de imprimir nos corações das pessoas o verdadeiro amor. Que se espalhe o amor. Deus, console os corações das pessoas que estão aflitas, estão cansadas de estar sozinhas e não têm mais o que fazer. Que nesta manhã, essa prestação, ó Deus, a Ti, que de sacrifício de louvor dos lábios, possa transformar a vida de todas as pessoas, que tenham paz, que tenham alegria, tenham amor, tenham unidade, que se tiver alguém doente ou desesperado porque precisa do Teu socorro, ó Deus, por favor, estenda as Tuas mãos poderosas e vem socorrer essa pessoa que clama nesse momento, que às vezes está até de joelhos dobrados, dizendo: Deus, por favor, é hoje que eu preciso desse milagre em minha vida, é hoje que eu preciso de uma solução. E eu também, como pessoa, oro por minha família, oro pela esposa, pela filha, oro por minha sogra, pelo meu cunhado, oro pelas pessoas, pela Elisa, pelo Ulisses, pela minha esposa Márcia, Hilary. Ó Deus, desperta o coração de todos quantos nesse momento estão orando. Peço, Senhor, pelas pessoas que têm pedido para nós orarmos e que essas pessoas sejam encorajadas a orar também juntamente conosco. Pai poderoso, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça em nome de Jesus e faz com que a Tua bênção abundante possa trazer a recompensa dessa fé e que todo o amor e a grandeza de Deus se manifestem nesse dia de hoje para a Tua glória. Amém.